O poder te pertence. A glória te pertence, Senhor. Pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, meu brother. Quem conhece o pastor Paulo, levante a mão. Eita glória. Quem não conhece, levante a mão esquerda. Agora ficou assim, ó. Ficou equilibrado o negócio. Pastor Paulo, pastor da igreja do Hortência, né? Que veio nos abençoar aqui hoje. Ele é o nosso líder de louvor da igreja Batista Vivar, né? Que veio nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus, né, pastor? Estamos juntos. Vocês estão livres por enquanto. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem em nome de Jesus, não? Vocês estão felizes? Ai. Não, é depois. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta que volta e meia eu faço aqui. O que viestes ver no deserto? O que vocês vieram ver no deserto? Eu queria que você olhasse para dentro de você. Em nome de Jesus, irmão, eu queria que você fizesse isso. O que te motivou a estar aqui nesta noite? Qual é o motivo de você estar aqui nesta noite? Eu não somente queria que você olhasse para dentro de você, mas que todos os dias, antes de você vir para o templo, ou cada manhã da sua vida, você olhasse para dentro de você e perguntasse: o que me motiva a ir até o templo? Qual deve ser a verdadeira motivação pela qual eu enfrento todos os problemas e dificuldades, mas ainda assim eu vou para o templo? Então, fecha os teus olhos e olha para dentro de você. O que é que te trouxe aqui nessa noite? A minha parte, eu prefiro café. O que te motivou a estar aqui, irmão, querido irmão? Como muita gente não fechou o olho, já deve ter certeza, né? Que sabe o que está fazendo aqui, amém? Eu gostaria até que... gostaria só, não precisa. Mas eu gostaria de ter, neste momento, a manifestação do Espírito de revelação, para olhar dentro de você e ver o que é que te motivou a estar aqui. Sabe por quê, irmãos? Nós temos tido uma grande preocupação. Aleluia. Misericórdia. Amém. Queridos irmãos, como que você está? Você está bem? Irmão, se você não está, não está. Quem está bem? Fala, eu estou bem, pastor. Isso, irmão. Nós somos irmãos, somos família. Se você não está bem, irmão, não está bem. Nós vamos orar por você. Nós queremos, né, discipular, aconselhar você, orar por você. Nós queremos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós queremos levar os fardos uns dos outros. Então, se você não está bem, você está no lugar certo, porque
Nós precisamos ser essa família que Deus nos criou para ser. Amém? Nós temos tido uma grande preocupação no sentido de, às vezes existem uns versículos tão simples na palavra de Deus que a gente, por ser tão simples, nós deixamos ele passar despercebido, mas ele é o que faz extrema diferença no nosso entendimento e pelo nosso entendimento, o nosso comportamento. E pelo nosso comportamento, os frutos, os resultados. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela te liberta do quê? Às vezes, ou por muito tempo, a compreensão da igreja é que e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você conheceu a Cristo, está errado? Não. Mas conhecer a Cristo não é somente quando nós levantamos as nossas mãos num culto um dia e alguém aqui sobre esse altar perguntou: quem quer aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida? Vem aqui na frente. Aí você vem, recebe uma oração, então agora você passa a fazer parte da família de Deus. A palavra de Deus diz: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Jesus fala para os escribas, os fariseus, os doutores da lei, quando eles perguntam para ele que obras nós devemos fazer, e ele fala: a obra de Deus é esta, que conheçam a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então a obra de Deus na terra é que os homens conheçam a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Essa é a obra que precisa ser feita na terra. O ser humano precisa conhecer a Deus, não entender a Deus, conhecer a Deus. Um dia, Jesus, ele nesta mesma direção, neste mesmo foco, neste mesmo propósito pelo qual ele deixou a sua divindade e se manifestou em carne, ele chega para os discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Abraão e um dos outros profetas. E Jesus então olha para ele e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então toma a frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No meu entendimento, Pedro foi apenas usado por Deus para que, eu não sei o que aconteceu
na mente, no ser de Pedro, mas pela própria história, pelo histórico de vida de Pedro, a gente sabe o quanto ele entrava em crise quando Jesus contrariava ele, e até mesmo na sua morte, ele também o abandonou. Ele não havia entendido o que ele havia falado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não fora carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalece contra a igreja de Deus. Há pouco tempo eu falei aqui, se as portas do inferno têm prevalecido contra alguém, é porque esse alguém ainda não é, me perdoe, mas isso não é um julgamento, mas é um alerta, um sinal vermelho que starta diante de você da necessidade de ser igreja de Deus. Quando eu sou igreja de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra mim. As portas do inferno não prevalecem contra o meu casamento. As portas do inferno não prevalecem contra os meus filhos. As portas do inferno não prevalecem contra a minha família. A porta do inferno não prevalece contra a minha vida financeira. As portas do inferno não prevalecem na minha mente, no meu coração, na minha alma. As portas do inferno não prevalecem quando eu sou igreja de Deus. Então eu preciso saber com convicção o que significa ser igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecem, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, não seja um animal. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém. Em nome de Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus, de viver aquela agonia que Cristo viveu. Quando lá no Monte das Oliveiras ele levou os seus discípulos, ele abandona a multidão, ele pega os 12 e ele fala: venha comigo que eu vou orar. Aí ele pega os 12 e separa e fala: sentai-vos aqui, porque eu vou mais além, mais adiante orar. Aí ele leva com ele Pedro, Tiago e João. E ele caminha um pouco mais adiante. Aí ele fala para Pedro, Tiago e João: assentai-vos aqui e ore por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então eu vou um pouco mais adiante orar. Assentai-vos aqui para os 3 e ore comigo.
E a Bíblia diz que ele foi, depois de 1 hora ele volta e pega os 3 dormindo. Aí ele acorda eles e diz: será que vocês não podem, nem por 1 hora, vigiar comigo? E ele volta de novo e vai, porque a sua alma está angustiada até a morte. Dali a pouco ele volta de novo e pega os 3 dormindo de novo. Se tomasse café, não dormia tanto. Bem? Deus tem uma palavra para alguém aqui, para algumas pessoas nesta noite. Porque nesse processo, nesse momento em que a Bíblia relata que há momentos na nossa vida que aonde você tem que ir, algumas pessoas não podem ir com você. Primeiro Jesus ele larga aquela multidão e separa os discípulos. Ele larga a multidão, depois larga os 70, depois larga os 12, depois larga os 9, depois larga os 3, e é o momento dele estar sozinho com o Pai. Há momentos na sua vida, e o lugar que você tem que ir, ninguém pode ir com você. É o lugar da sua agonia. Mas é o lugar que vai te colocar exatamente dentro do propósito de Deus. É o lugar aonde, por mais que você deseja que alguém te socorra, que alguém estenda as mãos para você, que alguém, quem sabe, te tire da dificuldade, mas é um lugar que Deus quer levar só você. É só você. Então nós precisamos aprender a conviver com a agonia da nossa alma, sabendo que há um lugar um pouco mais adiante para Deus te levar. É um lugar aonde a sua esposa não pode ir com você, aonde o seu marido não pode ir com você, aonde o patrão não pode fazer nada por você, aonde o pastor não pode fazer nada por você. Há um lugar para você. Há um lugar um pouquinho mais adiante que Deus quer te levar. Há um lugar um pouco mais adiante. Há um lugar para você um pouco mais adiante. Eu tenho falado que a pergunta que eu faço, e é uma coisa que eu tenho buscado, sabe, irmãos, eu me converti de verdade no final de 91, quando a minha primeira esposa faleceu, e eu me vi nesse lugar perdido. Nunca imaginei que com 2 filhos pequenos, eu de repente me vi sozinho com eles e falei, e agora? Eu estou falando disso de tempo, porque são muitos anos, no dia em que Deus estabeleceu que ia me levar um pouco mais adiante. Então, daí para cá foram anos de trabalhos na igreja, de conhecimento. Eu tenho aproximadamente uns 1000 livros em casa. Uso óculos hoje de tanto amanhecer dia lendo. 27 anos pastoreando a igreja. Mas hoje eu tenho uma indignação dentro de mim de saber por que a igreja ela ainda é tão
ineficiente ou ineficaz como igreja. As pessoas têm sim o livre-arbítrio de aceitar ou não a Deus, mas quando eu ouço muito pastores falar, é muita teoria em cima do altar de dizer que o nosso padrão é Cristo, que o nosso referencial é Cristo, que conhecer a verdade é conhecer Cristo. Mas se Cristo é o nosso padrão, é o nosso referencial, então por que nós não vivemos como Cristo viveu? Por que nós não temos a mesma convicção que Cristo teve? Ele sempre teve a convicção de que ele era filho de Deus. Desde pequeno, quando eles iam sacrificar no templo, ele chegou e os pais deles esqueceram ele e seguiram caminho de um dia. Depois eles dão falta, cadê o meu filho? E eles voltam, encontram ele no templo, discutindo a respeito do reino do Pai, com os escribas, os sacerdotes. E os pais de José e Maria perguntam: filho, por que você está fazendo aqui? E ele fala: a mim me convém cuidar dos negócios do meu Pai. Então vocês não esqueçam que o meu Pai Vocês acham que eu estou falando isso por falar, irmão? O grande problema do mundo é que não consegue discernir Deus como Pai verdadeiro. A Bíblia diz, Jesus fala: se vós obedeceis os vossos pais terrenos, pelos seus ensinamentos pobres, então por que não obedeçam muito mais ao vosso Pai que está no céu? Amém? Então, a minha indignação, após todos esses anos de uma caminhada em Cristo, eu encontrei em Deus essa graça de ficar indignado, a fim de que nós sejamos a igreja que Jesus disse, que as portas do inferno não podem, em nome de Jesus, em nada, em nenhuma área da nossa vida, em momento nenhum, ela pode prevalecer contra a nossa vida. Se sou homem, preciso viver como homem. Então Cristo é o exemplo, eu tenho que ser um homem como Cristo foi. Se sou pai, então eu preciso viver como Cristo, porque Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ah, mas Cristo não casou. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Se sou marido, se sou esposa, eu preciso viver então, como descreve Paulo: grande é este som. Amém? Eu tenho falado para Deus que a gente precisa começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Nós precisamos aprender a colocar as coisas no seu devido lugar, na nossa vida. Na nossa casa, o filho tem que ser filho, a esposa tem que ser esposa, o marido tem que ser marido. As pessoas dizem que
a igreja não sabe fazer política. A igreja não sabe fazer, não é só política, não. A igreja não sabe fazer casamento. A igreja não sabe fazer sacerdote. A igreja não sabe ainda fazer culto direito. A igreja não sabe louvar direito. A igreja não aprendeu a orar ainda. Agora responda para mim, eu estou errado? Eu sou bom? Não. Mas eu tenho buscado em Deus que nós precisamos ser o que Ele estabeleceu que nós sejamos. Que nós sejamos a luz que ilumina no mundo de trevas. Trevas não é isso que você vê lá fora. Trevas é ignorância. Trevas é falta de conhecimento. Em Gênesis, quando a Bíblia fala, a primeira coisa que fala, e Deus disse, haja luz. Está falando da presença de Deus, que é a luz na terra. Porque lá no final do capítulo 2, no capítulo 3, que ele começa a falar, e Deus criou o sol para governar o dia. Não é a luz do sol, é a luz da presença dele. É a luz que ilumina o nosso entendimento para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Paulo fala isso em Romanos e é o texto que eu vou ler. E depois disso ele começa a falar como que nós devemos viver como igreja para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É boa, é agradável, é perfeita, é perfeita, é perfeita, perfeita. Não há nada que alguém, por mais sábio que seja, em todo esse universo criado, que possa contestar essa perfeita vontade de Deus, o motivo pelo qual nós existimos nele, e que por ele nós fomos trazidos da sua eternidade divina para o mundo natural, para vivermos um propósito dele. Qual é o propósito dele? Qual é o propósito dele para a nossa vida? Qual, igreja? Nós precisamos ter essa convicção. A igreja vive em trevas e não é luz. Isaías capítulo 1, ele fala, criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ele diz, o boi conhece o seu possuidor, e a jumenta a manjedoura do seu dono. Olha que coisa triste. Mas o meu povo não tem conhecimento. O boi conhece o possuidor, e a jumenta a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem conhecimento. Eu tenho falado que os pastores criou uma cultura medíocre, demoníaca, porque é mentira, de ficar alimentando as pessoas a vida inteira como crianças, que não cresce para não assumir a responsabilidade pela qual existe. Todos nós sabemos, a palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Quando uma criança nasce, então ela tem lá o leitinho materno, os seios, ela tem o peito, e depois ela tem uma mamadeira, e depois uma papinha, e depois começa a comer um alimento um pouco mais sólido. E quando ela começa a comer uma comida natural, é necessário fazer uma ruptura e parar de servir ela, de alimentar ela, para que ela assuma responsabilidade com o outro, de ela servir o outro.
Mas a igreja que diz ser igreja, que pensa ser igreja, quer ficar a vida inteira sendo servida e não assume responsabilidade com o outro. A maior expressão da obra do Espírito Santo no indivíduo é quando nós decidimos em viver em unidade, uns com os outros, como membros de um corpo. Quando qualquer um de nós não temos a disposição e a busca constante de viver em unidade um com o outro, é a expressão da imaturidade da pessoa, porque ela não dá conta de viver em unidade. Dentro do tempo, as pessoas não dão conta de viver em unidade nem com o próprio esposo, nem com a própria esposa. Então nós precisamos ser aquela igreja que Cristo prometeu, que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Amém? Igreja é uma pessoa. Igreja é uma pessoa que nasceu lá em Jerusalém e que precisa adquirir maturidade ao longo da história. Então, se somos uma pessoa, a palavra de Deus diz que nós somos todos membros de um só corpo, chamado igreja. É a noiva do Cordeiro. Amém, gente? Irmãos, em nome de Jesus, certo? 36, 46, 56, 96, 1006, meia-noite e 6. Romanos 12. Romanos 12. Oh Deus querido. Irmãos amados, presta bem atenção. Eu falei da pessoa de Cristo, da sua agonia, porque quando ele desceu do Monte das Oliveiras, ele chega e conversa com os discípulos. Aí chega Judas Iscariotes, o ladrão, aquele que rouba os dízimos da igreja, com os sacerdotes e com os soldados, e pega Jesus para levar para a cruz. Ouça bem, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto Deus, no processo da criação, Romanos 12. Deus, no processo da criação, ouça aqui, ele parte da natureza para a forma, e não da forma para a natureza. Às vezes a igreja fica arrumando uma multiforme maneiras de ser igreja, sem buscar a natureza divina manifesta e operante através de nós. Amém? A nossa natureza é uma natureza divina e Deus nos criou a sua imagem conforme a semelhança. A semelhança é a nossa natureza. Por isso que ele fala em Isaías: eu criei filhos e eu exaltei eles. E pela nossa semelhança na natureza, nas virtudes, na essência do que ele é, reflete em nós como imagem essa natureza divina, paterna, amorosa, perdoadora, familiar. Amém? Em nome de Jesus, amém?
Então é isso. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é emotivo. Não é baseado no sentimento da tua alma. E eu espero que você olhe para dentro de você, em nome de Jesus, para que eu possa conviver na unidade do Espírito, como expressão de que eu sou uma pessoa madura, independente dos meus sentimentos. Deixa eu dizer uma outra coisa que eu sei que Deus quer falar com você aqui nessa noite. Você pode ter muitos problemas, como todos nós temos, mas se algum problema seu, ele se torna uma crise, então, a crise no problema não é o problema da crise. A crise está em você. Qualquer problema na minha vida que torna uma crise, não é o problema, irmão. Problemas nós vamos ter sempre. A crise está dentro de mim. Enquanto eu não resolver uma crise dentro de mim, eu não resolvo o problema de fora. Amém? Nenhum problema na nossa vida pode se tornar uma crise. Quando um problema torna uma crise, olha para dentro de você, porque a crise não é o problema. O problema ele está denunciando uma crise dentro de você, que precisa ser resolvida. Essa é, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade é a respeito de mim. Eu preciso saber verdades emocionais e espirituais. Amém? Em nome de Jesus. Aí ele diz assim, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí que ele começa a dizer: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vocês estão entendendo, irmão? Quando Paulo fala, transforme em nome de Jesus, muda a sua forma de pensar, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é a vontade de Deus. Irmão, presta bem atenção, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando os pensamentos de Deus a nosso respeito, como filhos, irmãos, temos uma identidade em Deus, uma natureza em Deus, porque o mundo atravessa uma crise, não é financeira, não é política, não é social, mas é uma crise de identidade. A igreja não pode estar vivendo como o mundo vive, numa crise de identidade. A igreja precisa saber quem ela é. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e a primeira pergunta que o diabo fez para ele é: se tu és filho de Deus, pula. E Jesus fala: pulo não. Pulo não. Amém? Quem é você, irmão? Como igreja, como filho de Deus. Você é filho de Deus, irmão.
Eu falei aqui e tenho falado, você não é filho de homem. Você não é filho de homem, você é filho de Deus, irmão. Aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Então, quando nós entendemos assim, nós vamos viver como igreja. Porque o mundo precisa ver em nós a unidade no Espírito. O mundo precisa ver que nós somos um, né, pastor Paulo? Nós somos um, irmão. O mundo precisa ver que nós sabemos viver um casamento onde a esposa é esposa, e o marido é marido, e o filho é filho, e o patrão é patrão. Nós precisamos colocar as coisas no lugar. Tem pessoas agarradas em Deus e desonrando, deixando de viver o seu papel, a sua natureza, a sua vocação de homem, de sacerdote, de esposa, de mulher. A igreja precisa dar exemplo do que significa casamento. A igreja precisa dar exemplo do que significa ser família, aonde cada um está na sua posição, vivendo em perfeita harmonia, como membros de um só corpo. A Bíblia, ela nos empanturra, ela nos enfada de tanto dizer a necessidade. O único momento em que o Espírito manifesta é na unidade dos filhos, é na unidade dos irmãos, é na unidade do corpo. Se não houver unidade, não tem a manifestação do Espírito. Amém, igreja? Amém. Se não houver unidade, não tem manifestação no Espírito. Amém? A hora. 3 minutos, só para mim ler. Aí ele diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar-se, ensinar, haja dedicação no ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vocês sabem o que é amor fraternal? Vou acabar de ler, depois nós falamos. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. O que é ser igreja está tudo aqui. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Quando a Bíblia fala, através de Davi, o homem segundo o coração de Deus, fui moço e hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Quem que a igreja pensa logo? A pessoa pensa que logo sou eu. Que é isso? A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado. Irmão, mas é o seu irmão que está com necessidade, que é um justo e que não pode ficar desamparado. Você sabe qual é o papel da igreja, irmão? O papel da igreja é cuidar dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro, do oprimido. Esse é o papel da igreja, cuidar dos órfãos, das viúvas. Por isso que nós vemos lá no 1 Reis, 2 Reis falar,
dos profetas, da esposa do profeta, daquela mulher lá do azeite. Ela era esposa de profeta. Eles queriam levar ela, levar os filhos dela, porque ela não tinha nem o que comer e pagar as dívidas. Mas ele era um justo. Aí então chega um outro justo. Chega lá Elias e fala: faz para mim um bolo. É só o que nós temos, vou fazer para mim, para meus filhos nós vamos comer e morrer. Faz primeiro para mim. E ela faz, então ele fala: agora vai lá e pega lá vasilhas vazias, não muitas, e traga. Toda a solução dela foi porque nunca vimos um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Vocês estão percebendo qual é o papel da igreja? É de não ver o outro irmão desamparado e nós não... Infelizmente nós vemos igrejas dizendo que eu sou um dizimista, então Deus tem que fazer. Isso é demoníaco, irmão. Um pastor falar isso. Não, então eu sou dizimista, eu mereço um culto bom, eu mereço um louvor bom, pastor Paulo. Eu tenho direito num louvor bom. O reino de Deus não se trata de direito. Jesus abriu mão de todo o seu direito. Ele abriu mão de ser um filho único, unigênito. Ele abriu mão da sua divindade. Ele não quis nem saber, ele assumiu responsabilidade. Se ele é o nosso padrão, nós temos que assumir responsabilidade. A Bíblia fala que nós precisamos dar a nossa vida pelo amigo. Olha para você ver como nós estamos longe de ser igreja. Jesus não deu a vida pelos amigos? Ele não é o nosso padrão? Então nós temos que aprender a dar a vida pelo outro. Esse tem que ser o nosso desafio. Isso tem que arder no nosso coração. O espírito da hipocrisia precisa ser banido do nosso ser. Eu não estou falando de vocês não, irmão. Eu estou falando da igreja. Eu estou falando sobretudo de pastores, sobre os púlpitos Brasil afora. Como diz Jesus, há fardos pesados nas costas de outros, mas ele mesmo nem com um dedo ele leva. Então eu preciso ser exemplo para você. Então quando eu prego aqui, quando a minha esposa prega, eu quero que vocês olhem para nós. Jesus disse: faça para os discípulos, faça com eles, ide por todo mundo, fazei outros discípulos, faça com eles o que eu fiz com vocês. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se eu como pastor não puder dizer para vocês, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, então eu sou um hipócrita. Não é? Não é verdade? Não parece palavra dura, não parece? Mas não é verdade? É só assim que a igreja vai poder viver, pastor, como igreja, não é verdade? É só assim como crente nós vamos poder viver como igreja, em nome de Jesus. É só assim que o mundo vai poder ver a luz de Cristo em nós. É quando nós entregamos a nossa vida pelo nosso irmão. É quando nós deixamos de ser servido para servir. É quando nós morremos para que o outro tenha vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, e a palavra de Deus era tão maravilhosa que ela diz: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar. Esse encontrou a vida. Irmão, deixa o Espírito de Deus ministrar na tua vida. Às vezes dentro da nossa casa. Um filho não perde a vida por um pai. Uma esposa não perde a vida pelo marido, ainda que a Bíblia diz que é um. Irmão, eu ia falar uma palavra agora que ia... Mas eu vou conter. A hora, né? Minha esposa está mostrando um relógio para mim. Amém?
chorando. A Bíblia fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. As minhas lágrimas é de manhã, é de noite, é porque, sabe, desde que eu comecei o ministério na Quadrangular, eu ajudava um líder de jovens lá, no ano de 95. Ele falava, o Elide é Jeremias, o profeta das lágrimas. O que foi? Eles estão me ouvindo? Cadê o trem aqui? Por isso que eu gosto de pôr ele. Amém, gente? O Elide é o profeta das lágrimas. Porque Jeremias era o profeta chorão. Ele era tão indignado com Israel sendo rebelde a Deus, que ele falava com o povo e chorava, sabe, no anseio de que eles estivessem, como diz o próprio Deus: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara, Israel, para ter um encontro verdadeiro com o seu Deus. Um encontro aqui, irmão, não é na eternidade, não. Isso aí é demoníaco, isso é mentira. As pessoas ficam preocupadas. A gente até canta umas músicas que está errado, mas a gente canta. Cantou aqui hoje uma, né? Como é que eu não vejo a hora de te encontrar? Então nós estamos preocupados com a eternidade futura